Olá, nesse vídeo eu falarei sobre fortalecer o kefir de água, mais especificamente sobre os métodos de fortalecer o kefir de água. Só que a primeira dúvida que surge é o seguinte: o que seria fortalecer o kefir de água? É um termo muito comum utilizado na internet ou por pessoas em geral quando o kefir está fraco, não está da maneira que ele gostaria que fosse. As pessoas usam esse termo fortalecer ou bombar. Então aí eu tenho uma foto também encontrada na internet que mostra um kefir antes de fermentar e depois uma multiplicação assim muito grande, quase dobrou o volume de grãos, que é tido como comum, mas não necessariamente sempre vai ser assim. Então, o fortalecer o kefir seriam grãos maiores, seria uma multiplicação rápida, seria a fermentação intensa e gerando gás, bolhas, com aquela dança dos grãos, eles subindo e descendo, seria a questão da aparência, e aí, querendo ou não, envolve também a textura dos grãos, ou talvez a consistência e firmeza, o aspecto mais cristalino dos grãos de kefir. Isso acaba caindo num campo muito relativo, porque mesmo a ciência não descreve nada, e ao mesmo tempo cada um tem uma percepção. Então, algumas pessoas olham grãos maiores, graúdos, e pensam que aquilo tá bonito, né? Acham bonito, mas pensam que aquilo é como deveria ser. E na verdade não. O mais importante que eu tenho para mim é o seguinte: a fermentação e, lógico, grãos consistentes. E multiplicação também consistente. Eu não quero que ele dobre de um dia para o outro de quantidade e depois ele pare de fermentar ou pare de se multiplicar. Eu quero que ele seja consistente, ou seja, que ele sempre esteja em um equilíbrio e tudo normal. Nada assim, um dia muito ácido, outro dia não fermenta, não faz gás, outro dia gera muito álcool. Eu quero ele constante. Eu tenho que, para mim, o kefir em equilíbrio é o ideal dele, tanto em equilíbrio de aparência e tamanho. Lógico, se ele mudou de cor, se ele ficou verde, tem alguma coisa de errado. Mas eu tenho isso pra mim. E fazendo busca em bases de dados científicas, eu usei alguns termos: fortalecer kefir, kefir esfarelando no Google Acadêmico e em outros é, indexadores de artigos, e nenhum texto sobre o assunto relacionado. A gente acha coisas sobre o kefir, até um pouco sobre a fermentação, os produtos de fermentação, mas a gente não acha esses termos ou nada que fale sobre deixar o kefir mais forte, em deixar a fermentação mais intensa, nada sobre isso. Buscando em inglês, eu entrei com algumas palavras-chave também com relação à força, intensidade, e aí eu procurei duas palavras que eu encontrei resultados de artigos científicos recentes sobre isso, que é a estabilidade do kefir e o crescimento do kefir. Então tem esse artigo que ele é de 2018, um grupo de pesquisadores, se eu não me engano, eles são da Bélgica. Eles pesquisaram a influência de oxigênio e outros nutrientes na fermentação do kefir. E o bacana é que o trabalho deles, eles fizeram 8 fermentações consecutivas, ou seja, 8 dias nosso em casa, eles fizeram no laboratório e foram monitorando. Isso é bem interessante. Então, eles observaram, né, eles não inventaram nada de novo. Eles pegaram um cultivo tradicional e tentaram repetir no laboratório. E viram que figos secos, damascos e uvas passas resultaram em fermentação estável do kefir de água. E a fermentação com damasco resultou em maiores pH e crescimento, e uvas passas resultaram em pH menores, ou seja, mais ácido, e também crescimento dos grãos. Foram essas as condições que eles observaram, que o kefir que eles conseguiram lá na Bélgica teve um bom desempenho. Lógico, testaram oxigênio e outros nutrientes, enfim. E eles mediram o crescimento. Caso seja interessante, caso quem me assista os meus vídeos, ou qualquer pessoa ache interessante, eu posso fazer um vídeo discutindo somente esse artigo, porque ele é bem extenso. E esse mesmo grupo de pesquisa também já tem um artigo de 2017 que eles tentaram usar o kefir numa fermentação industrial, num processo industrial. E aí eles encontraram um baixo crescimento e alegam que a causa do baixo crescimento é a inibição pelo substrato, ou seja, eles tinham um meio ali, o fermentador deles tinha muito substrato e também tinha alta pressão osmótica. E aí eles trouxeram essa foto no artigo. Essa foto é simplesmente de um print no qual mostra a figura à esquerda o kefir que eles usaram na fermentação industrial, ou seja, ele diminuiu muito o tamanho dos grãos, a consistência. Assim, não dá para saber, mas olhando, você vê que ele estava tendendo a
parece que ele está todo quebrado, todo amassado. E enquanto na figura B mostra a origem, o kefir caseiro que eles começaram. Então você vê que os grãos estão bem definidos. E querendo ou não, parece que eles estão firmes. Lógico, pela foto não dá pra gente ter total certeza, mas olhando, sem dúvida, entre as aparências, eu tenho que o B é a aparência normal, até porque é a aparência caseira dele. Depois do processo, parece que o kefir ficou meio destruído. Enfim, e onde a gente encontra muita informação sobre o kefir de água é, querendo ou não, YouTube, sites e blogs. O meio científico ainda está muito devagar para produzir isso, até por questões de metodologia, investimento em ciência, enfim, você acaba tendo poucos relatos científicos e também interesse, porque não envolve grana para alguém, não envolve dinheiro. Então, onde a gente encontra muita informação sobre o kefir é no meio não científico. E aí a gente vai encontrar várias receitas para poder fortalecer e bombar o kefir. O que, que eu resolvi fazer? Pegar um apanhado geral de todas. Eu fiquei a semana toda vendo vídeo, lendo comentário, lendo site, procurando blog sobre receitas para fortalecer o kefir. E eu quero fazer um apanhado agora. Então, os mais comuns é o uso de caldo de cana, rapadura, frutas, sal rosa ou sal do Himalaia e casca de ovo. São os mais comuns. Então, aqui eu vou trazer um apanhado dos métodos que eu encontrei e que eu vi principalmente em vídeos no YouTube. Então, o método da casca de ovo com frutas, pode ser limão, maçã, passas. Tem algumas versões, eles adicionam, as pessoas que fizeram, adicionam sal rosa do Himalaia, usam demerara ou mascavo, às vezes até mesmo rapadura. E aí eu encontrei alguns vídeos de pessoas que testaram esse método e tiveram resultados e comentários também nos vídeos foram positivos. Ao mesmo tempo, tem uma técnica que é de envolver os grãos do kefir de água no açúcar mascavo e deixar ali por 2 horas e depois completar com água e ele seguir a sua fermentação. Tem uma outra técnica que talvez é a mais comum, que é o uso de frutas junto com a fermentação. Inclusive, aquele artigo científico que eu acabei de citar, ele usa frutas secas, que é o damasco e passas. E figo também seco. Então, essa seria o método que eles usam. E ainda tem um opcional de algumas pessoas que colocam o sal do Himalaia. E aí os resultados são diversos. Algumas pessoas comentam que testaram e tiveram resultados positivos e outras não notaram diferença e o kefir continuou a enfraquecer, ou seja, diminuir, a continuar inconstante. E tem pessoas que usam essas duas técnicas ainda misturadas. Envolve o grão de kefir no açúcar, deixa lá um tempinho e depois ainda na fermentação adiciona fruta. E também tem uma técnica que eu achei bem interessante, que seria o kefir de arranque, similar no kombucha, onde você pega um pouquinho do fermentado e deixa para a próxima fermentação. Esse kefir de arranque, simplesmente a moça que mostrou essa técnica que ela usa, ela deixa um restinho no fundo do kefir já fermentado e prepara um novo por cima. Então ela adiciona água, açúcar e os grãos, então seria como se fosse um líquido de partida, ou um starter já, porque o meio ia ficar um pouco mais ácido e tem assim até um certo sentido ao pensar em fermentação. Também temos o método, né, ou a técnica que a gente usa, caldo de cana, e lógico, algumas pessoas usam o caldo de cana puro, outros diluem. Eu acho interessante diluir, porque o caldo de cana tem muito açúcar. Ou usa, sei lá, o caldo de cana a 15 dias, enfim. É uma técnica variada, mas utiliza esse recurso. Eu vi também uma outra técnica que é ferver a água antes de preparar o açúcar, né, a solução. Então ferve a água, faz a dissolução do açúcar, espera esfriar e depois deixa fermentar. Essa técnica é interessante porque remove o cloro. Lógico, não remove o flúor. E uma última técnica ou método que eu faria para poder, que eu identifiquei, que eu li sobre, para poder deixar o kefir de água mais forte ou controlar melhor a fermentação, é o manuseio adequado. Talvez se tivesse um método que falasse assim, Rodrigo, qual que é o método que você usa para fortalecer o kefir de água? Esse seria o meu método, seria um manuseio adequado. Eu acredito que cada kefir responda de uma maneira diferente. Então, o que eu tento fazer? Eu não tento receitas para fortalecer o meu kefir. E sim, eu mudo o manuseio e vejo como ele responde. Então eu dou um estímulo e vejo a resposta. E depois eu quero fazer um vídeo só sobre essa matéria publicada, né, que é encorajar os grãos de kefir de água a se multiplicar, que está no site Cultures for Health.
que ele fala do manuseio adequado, das proporções de açúcar, não colocar nem muito açúcar, nem pouco açúcar, que seria o bom senso. Não deixar em lugar muito quente e também não deixar em lugar frio. Esse equilíbrio seria, sei lá, o manuseio adequado que eu trago aqui. Evitar cloro, enfim. E, e esse foi o apanhado geral das técnicas que eu fiz. Eu não testei, claro, eu não testei nenhuma. Por isso eu trago aqui os agradecimentos de onde eu tirei essas informações e assisti os vídeos. Então eu tenho que agradecer Manual Humano, Det Vida Cristal, Cuide-se com Elza Reis, Elaine Queiroz, Virginia Couser, a Ivanise Dionísio, Eli Freire, Dicas e Receitas, Contém de Tudo com Mayara Leles, Vera Vovozona, Probióticos Vida Brasil, Teca, Delícias da Japa, Kefir Saúde, e são canais que eu vi no YouTube que mostram essas técnicas e elas utilizam e observar nos resultados. Como eu não fiz nenhuma dessas técnicas, eu não posso afirmar com muito embasamento. Então eu falo, procure esses canais, assistam, lá vocês vão ver o vídeo, preparo, a técnica e comentários de outras pessoas. Eu acho isso muito bacana. E também eu tenho que agradecer a quem divulga o conhecimento sobre o kefir. No caso, no YouTube, principalmente, eu encontrei lá a nutricionista Patrícia Leite, o Dr. Dayan Siebra, Carol Borghese, Cozinha Bar, o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Fernando Lemos, o Peter Liu, o Dr. Juliano Pimentel e a esposa dele, a Carol Pimentel, a Juliane Marcoato. São pessoas, são canais no YouTube, principalmente no YouTube, mas também na internet, que divulgam a cultura do kefir e os conhecimentos e questões relacionadas ao kefir, como esse bloco à direita, são pessoas que falam sobre o que outras coisas sobre o kefir, além não só do cultivo, mas eles falam do impacto do kefir na saúde. Isso eu acho muito bacana, traz para esse lado mais humano, e as outras pessoas mostram as técnicas, mostram o cultivo, receitas principalmente. Então eu tenho que agradecer tudo isso porque é material de consulta para gente, onde eu consigo aprender, visto que falta ainda conhecimento científico. Então eu acho que vale a pena assim muito testar. Depois eu vou tentar testar algumas receitas dessas, né, que eu aprendi com essas pessoas, com esses canais, para ver se vai dar certo para mim. O que eu concluo? Não existe uma receita fixa para poder fortalecer o kefir. Eu acho que vai muito da percepção de cada pessoa. E mesmo tentando, você pode chegar num resultado que não é o que você queria. Meio que não existe uma fórmula mágica. Então o que eu acho que compensa? Pensar nessa questão. O que é fortalecer o kefir? E ao mesmo tempo, talvez pegar uma muda nova. Pode ser interessante se você está tendo muita dificuldade. É chato a gente ficar tentando alguma coisa e nunca acertar. Me frustra e eu acho que frustra todo mundo. Então, concluindo, para fechar esse vídeo, eu acho assim, existem metodologias para fortalecer o seu kefir. Se você testou todas e não deu certo, pode ser interessante você conseguir uma nova amostra de kefir, já não enfraquecida, ou tentar desenvolver uma técnica que funcione para você.